Estamos em um dos momentos mais importantes para Israel, a construção do segundo templo. Então, nós agora vamos começar a ler Zacarias capítulo 1, porque tudo condiz com aquele mesmo período em que o povo parou da construção, começou a se preocupar mais com eles próprios, e Deus então vai usando os seus profetas, homens de Deus, para acelerar a construção do templo. Então, hoje Zacarias capítulo 1, se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilha conosco o seu comentário e partilha também esse vídeo com outras pessoas, tá certo? Zacarias capítulo 1, como sempre, precisamos falar com Deus. Senhor Jesus, mais uma vez eu peço e te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui a meditar na tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós, abrindo o nosso entendimento para que possamos entender a tua palavra. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o comentário diz, o 8º mês corresponde ao período entre outubro e novembro do nosso calendário. Dário reinou na Pérsia, Irã, de 522 a 486 a.C. O nome Zacarias significa o Senhor lembra e enfatiza a fidelidade de Deus com respeito à sua aliança com Abraão, Isaque e Israel. Seguindo o texto, no 2, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então, agora Deus pedindo novamente para que eles se tornem para Ele, né? Uma vez que eles viraram as costas para Deus, seguiram o próprio caminho e deu no que deu. A Babilônia invadiu, eles se tornaram escravos, mas agora estão de volta à terra. Mas Deus fala, tornai-vos para mim. Não bastava tornar a terra, eles tinham que se tornar para Deus. Assim também, não é suficiente você ir à igreja, você precisa se converter. 4. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas? Viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Comentário. Arrependido é o foco da mensagem do Altíssimo a Israel por intermédio do profeta Zacarias. Orações, jejuns e a observação das tradições religiosas não eram tão importantes quanto viver afastado do pecado e da injustiça. Israel tinha consciência das leis e dos mandamentos, porém os rejeitava. Desprezar a prática da palavra de Deus significa desprezar o próprio Deus. Muitos gostam da palavra, mas não a praticam. De que adianta? Isso dá origem à idolatria, pois as pessoas têm mais prazer em seguir as leis do coração, as inclinações da carne, do que a voz do Espírito Santo. A exemplo daquele povo chamado ao arrependimento, o mesmo se dá em relação à maioria dos cristãos hoje. Dizem crer, mas não obedecem a quem dizem crer. São mais fiéis à denominação e obedientes às suas doutrinas do que a palavra do Eterno. Enquanto a pessoa não estiver disposta a obedecer, a palavra de Deus não consegue entrar. E se a palavra de Deus ela é uma semente, então ela não consegue cair no solo do coração. É uma terra boa para produzir fruto. E aí a vida da pessoa, apesar dela estar na igreja e ter bons pastores, como falou assim, os profetas, eles estarão para sempre? Não, então passaram bons pastores, homens de Deus, deram boas palavras, lindas mensagens, mas não surtiu nenhum efeito. Qual razão? Porque a palavra não encontrou espaço para entrar na vida daquela pessoa. E esse
é o cuidado que nós temos que ter ao assistir às reuniões. Se eu sento para assistir a reunião de um pastor ou do bispo que está ali pregando para mim, eu posso estar com meu coração fechado e apenas julgando, né? Ou eu posso estar com meu coração aberto, humilde e pronto a ouvir aquela palavra e atender a elas. No 7º, aos 24 dias do mês o 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. O comentário: um homem. Nesta primeira visão, o Senhor mostra um homem montado num cavalo vermelho entre as murtas e atrás dele outros cavalos, também chamado de anjo do Senhor. Esse homem apareceu em ocasiões pontuais da história de Israel. Por conta disso, cremos tratar-se do Filho de Deus. O anjo, intérprete, explica que os cavalos percorrem a terra e viram que nela havia paz e tranquilidade. Mas o povo de Deus em Jerusalém e nas demais cidades de Judá estava em aperto profundo. O Senhor, porém, transformaria aquela situação. E qual a razão que nós estamos vendo em Ageu? Porque eles estavam mais preocupados com eles próprios do que em construir a casa de Deus. 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Comentário: diante da grave situação dos judeus fiéis, o anjo do Senhor clama ao Todo-Poderoso por Jerusalém e pelas cidades de Judá. Tipifica a oração intercessora do Senhor Jesus em favor da sua igreja. E aí, erroneamente, muitas pessoas recorrem a santos criados por homens para que eles possam interceder junto a Deus, quando nós temos o próprio Senhor Jesus. Você não tem que recorrer a santos. Ele, o Senhor Jesus, foi Ele quem morreu por nós. Então é a Ele que dirigimos a nossa oração, que colocamos a nossa fé. 13. E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém, por Sião. Comentário: a resposta do Altíssimo ao clamor do anjo do Senhor veio em forma de palavras consoladoras. O cuidado de Deus com Jerusalém, com Israel, tinha o objetivo de estender a salvação para todos os sinceros do mundo, pois a salvação começaria pelos judeus, como está em João 4, 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E durante muitos anos, os judeus foram extremamente perseguidos, tanto aqui na Europa como no mundo inteiro, porque haviam matado Jesus. Mas o que não podemos esquecer é que Jesus também é judeu. Então, não faz sentido algum perseguir os judeus. 15. E com grande indignação estou irado contra os gentios em descaso, porque eu estou pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Comentário: muitas vezes o Senhor suscitou nações pagãs contra Israel para chamá-la ao arrependimento, mas aqui os pagãos se excederam e o Senhor resolveu agir em favor do seu povo. Deus permitiu derrotas a Israel para corrigi-la da sua transgressão. O mesmo se aplica aos cristãos teimosos no pecado. Neste caso, o Espírito Santo fala, exorta e adverte. Se eles se mantêm surdos, então o Senhor os entrega aos adversários. 16. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém.
Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que são estes? E ele me disse: estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: que vêm estes a fazer? E ele falou dizendo: estes são os chifres que dispensaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalharem. O comentário do 18 e 21 ao 21. Na segunda visão, o profeta vê 4 chifres e em seguida 4 carpinteiros. Nos tempos bíblicos, o chifre era sinal de poder exercido por uma nação ou um governante. Os chifres representam o Egito, a Síria, o território medo-persa e a Babilônia, que espalharam os israelitas pelo mundo. Os 4 impérios são representados pelos carpinteiros, que realizaram juízos divinos contra os chifres. Os opressores do povo de Deus jamais ficam impunes. Então Zacarias está tendo uma visão e uma profecia. Veja que Deus usa cada um da sua forma, né? Ele usou Zacarias, Ageu, Esdras, e ele vai usando cada um para tentar levar ou despertar a fé, seja dos fiéis, seja dos infiéis ou aqueles que estão a se perder. Zacarias 2. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Não sei se você lembra que nós vimos exatamente isso na profecia de Ezequias, né? Ezequias também mediu Jerusalém antes deles voltarem para lá. 4. E disse-lhe: corre, fala a este jovem dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Olha como Deus quer ser hoje, através do seu Espírito Santo em nós, como uma parede, um muro de fogo. Imagine, né? Se você tem esse muro à sua volta, venha o que vier, ou aconteça o que acontecer, e possam querer fazer o mal que for, quando esse mal chegar a você, vai bater nesse muro de fogo, que é o próprio Deus. No 6, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. que lindo, né? Quer dizer, sabe o que significa menina do olho, né? Os nossos olhos têm uma parte muito sensível, principalmente no centro. O nome dela se chama menina dos olhos. Então, assim Deus também nos tem como algo que é precioso para Ele. E Ele nos chama menina dos seus olhos. 9. Porque eis aí levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O comentário diz assim: nessa terceira visão, o profeta vê o caos em Jerusalém, o término do exílio babilônico, repatriou alguns judeus que tinham o propósito de reconstruir o templo
e restaurar a cidade santa e a nação. Esse trabalho era demasiadamente difícil, mas nesta visão, Deus garantiu ao povo que ele havia planejado glória e honras futuras, quando ele mesmo viria habitar com seus filhos. Naquele tempo, a propriedade só era medida pelo seu proprietário. A medição de Jerusalém, feita pelo anjo do Senhor, o Messias, mostrou que essa cidade é propriedade peculiar de Deus, o qual tem planos de um dia restaurá-la para a sua glória. De fato, no reino milenar do Senhor Jesus, ele será um muro de fogo ao redor de Jerusalém, isto é, o próprio Deus será a proteção da cidade. Se você não tem o Espírito Santo, lute com todas as suas forças para você possuí-lo. Zacarias capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Comentário: nesta quarta visão, o anjo intérprete mostra um tribunal. O sumo sacerdote Josué representa a nação de Israel, que é a ré. O anjo do Senhor é o advogado de defesa. Satanás, à direita da ré, é o acusador dos pecados dela, representados pelas vestes sujas de excremento. E o Senhor é o justo juiz. As vestes sujas do sacerdote indicavam a rebeldia de Israel. Ao atender à intercessão do advogado de defesa e as promessas que fez a Abraão, o justo juiz decidiu perdoar Israel e repreender Satanás. Que maravilhoso! Essa visão é a visão do que acontece no campo espiritual, na esfera em que nós não estamos vendo. Quando nós, um pecador, com as nossas vestes sujas, chegamos diante do tribunal de Deus e nos arrependemos e pedimos ao seu Filho que lave as nossas vestes em seu sangue, então ele nos perdoa os nossos pecados. Então, quando Deus vem até o seu Filho e ele fala: quem é este? Então o Senhor Jesus fala: este é um dos que se arrependeram e eu lavei ele com meu sangue. Só que o diabo, aquele a quem nós servimos durante tantos anos, ele vai dizer: mas ele me serviu durante tantos anos, ele fez todas as minhas vontades, ele foi meu servo. Mas Jesus vai falar para Deus: sim, ele foi o servo de Satanás durante todos esses anos, mas ele se arrependeu e eu o lavei no meu sangue. Agora ele é nosso. Então Deus vai repreender Satanás e vai salvar aquela pessoa. Por isso que há pessoas que, mesmo que no último instante, no último fôlego de vida, elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas e elas morreram salvas. Glorioso. No 4, então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. O comentário que vai do 4 ao 7, imediatamente o anjo do Senhor ordenou que os demais anjos removessem as vestiduras do pecado do representante de Israel e o vestissem com vestes dignas de servo do Altíssimo. A mitra limpa trata-se da restituição ao cargo sacerdotal. Esse mesmo processo de purificação está disponível a todos aqueles que assumem a fé no Senhor Jesus, ouvem e obedecem a sua palavra. Essa foi a condição que o anjo do Senhor impôs a Josué para que ele se mantivesse encarregado dos serviços sagrados. O Senhor Jesus exige que o caráter dos seus servos seja como o dele em relação ao Deus Pai, irrepreensível por meio da obediência incondicional à sua palavra.
Os verdadeiros servos vivem o que ensinam e ensinam o que vivem. E essa é a maior razão de nós podermos estar aqui. Eu prego, estou falando a palavra de Deus, mas não é suficiente. Eu preciso, antes de falar como estou aqui a falar, eu preciso viver essas palavras na minha vida. E essa é a diferença. Eu falo por mim e cada um tem que responder por si próprio. Eu vivo essas palavras, luto por vivê-las todos os dias e quero viver até o final dos meus dias. 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos, e eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O comentário, que é do 8 ao 10, a apresentação feita a Josué e aos demais sacerdotes diz respeito ao Senhor Jesus. Meu servo ou sacerdote, renovo e pedra. São figuras do Messias para os judeus e Salvador para os não-judeus. A pedra com 7 olhos remete à onisciência do Senhor Jesus. Então, forte, não é? O que Deus quer ser para você? Um muro de fogo. Ele quer estar com você. Ele quer lavar as suas vestes, tirar as velhas do pecado, colocar as vestes novas. Você vai andar em novidade de vida. Você vai amar a Cristo e ser amado. Primeiro porque você é amado e depois porque você passa a amá-lo. E quem ama a Jesus o obedece, faz o que agrada a Deus. Perfeito. Siga essa direção. Se você ainda não ama a Cristo, procure você ler, especialmente o Evangelho de João. Siga o que está ali, porque o Senhor Jesus, através do seu Espírito, vai revelar Jesus para você, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.